paz. Eu, para Agostinho Cruz, quero saudá-los na paz de Cristo Nosso Senhor, neste quinto domingo do tempo comum. No Evangelho deste domingo, que é de Marcos, estamos diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, saindo da sinagoga, ainda com um pequeno grupo dos primeiros discípulos, João e seu irmão Tiago, e André e seu irmão Simão Pedro, o Senhor vai à casa de Simão, Pedro e André, e lá encontra a sogra de Pedro enferma com febre. Toma-a pela mão, ajuda-a a levantar-se, e a mulher então fica curada e põe-se a servi-lo. É uma cena riquíssima, repleta de significado, onde o centro não é a sogra de Pedro, que está doente. Ela é o objeto do amor e da atenção de Nosso Senhor. O centro deste episódio é Nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua ação salvífica. Está em destaque a sua missão. Jesus vem da casa do Pai. Ele era Deus e estava com Deus. E vai à casa da humanidade, a nossa condição fragilizada humana. E a encontra doente com febre, com aquela febre que são as ideologias, as idolatrias, o esquecimento de Deus. Febre esta causada pelo pecado, é claro. O Senhor dá-nos a sua mão, levanta-nos e cura-nos. E faz isso em todos os séculos. Pega-nos pela mão com sua palavra e assim dissipa a obscuridade do erro em que muitas vezes nos envolvemos. Jesus toma nossa mão nos sacramentos, cura-nos da febre das nossas paixões e dos nossos pecados mediante a absolvição no sacramento da reconciliação. Dá-nos a capacidade de erguermos de novo, de ficarmos de pé diante de Deus e diante dos homens. O Senhor encontra-se conosco, guia-nos pelas mãos, eleva-nos e cura-nos sempre de novo com o dom da sua palavra, com o dom de si mesmo. São Pedro Crisólogo, doutor da Igreja do século V, nos ensina acerca desse episódio. O que moveu Cristo a entrar na casa de Pedro? Diz ele, com certeza não foi o prazer de recostar-se à mesa, mas a enfermidade daquela que se encontrava na cama. Não a necessidade de comer, mas a oportunidade de curar. A obra do poder divino, não a pompa do banquete humano. Na casa de Pedro não se servia vinho, somente se derramavam lágrimas. Continuou o santo, por isso Cristo entrou ali, não para banquetear, mas para vivificar. Deus busca os homens, e não as coisas dos homens. Deseja dispensar bem celestial, não conseguir as terrenas. E assim conclui o santo doutor, Cristo veio buscar-nos e não buscar as nossas coisas. Jesus, ao entrar na casa de Pedro, viu o que vinha buscando. Dirigiu sua atenção amorosa e misericordiosa para as dores daquela que gemia sob o peso da enfermidade. Tomou sua mão e sua febre passou. A dor e o sofrimento abandonam aqueles que seguram na mão de Cristo, aqueles que a Ele se abandonam confiantemente. A enfermidade não resiste onde o autor da saúde assiste. A morte não tem acesso algum, onde entrou o doador da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, diante do sofrimento imposto pelas enfermidades, a fragilidade do nosso corpo, nós nos vemos diante de uma labuta diária, como afirmou Jó na primeira leitura. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Por isso mesmo Jó recorre a Deus em suas orações e pensamento, dizendo: lembra-te de mim, lembra-te que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Mesmo com a certeza da finitude humana, mesmo diante dos obstáculos que a vida nos impõe e das enfermidades que somos chamados a combater, saibamos louvar a Deus como salmista, porque Ele é bom e conforta os corações. Outra parte importante deste Evangelho é que a mulher, a sogra de Pedro, curada naquele momento, põe a servi-los.
começa imediatamente a trabalhar, a estar à disposição dos outros, assim tornando-se um exemplo de um coração agradecido. Seu serviço é sinal de gratidão em seu coração. Quem reconhece os benefícios que Deus lhe concede, seja por meio dos sacramentos, por meio de uma pregação, de um auxílio de Deus, num gesto concreto de um irmão, demonstra o quanto é grato, servindo, se colocando à disposição. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo, em um bonito e educativo testemunho à comunidade de Corinto, nos ensina que a pregação do Evangelho não é glória, mas necessidade. Necessidade de que outros conheçam o Cristo que o amou, que o curou e restituiu sua verdadeira liberdade. Por isso, São Paulo faz de graça, sem ônus ou sem interesse em pagas, mas por pura gratidão. É com esta liberdade de estar servindo a Cristo sem interesses pessoais que nós somos conquistados por Cristo. A gratidão da sogra de Pedro por ter sido curada por Jesus levou-a a servi-los generosamente, a não pensar duas vezes, levou a uma prontidão, a retribuir com amor o que com amor lhe fora feito. A gratidão de Paulo por ter sido alcançado por Cristo levou-o a se tornar escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, se fazendo tudo para todos. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala que, ao anoitecer, levaram-lhe muitos endemoninhados e ele expulsou os espíritos. Depois de curar a sogra de Pedro, ainda muitos outros vieram ao encontro de Nosso Senhor. É isso mesmo. Um testemunho arrasta as pessoas a uma adesão pessoal. O pôr do sol que fala no Evangelho representa o acabar do dia, quando o mundo entra na escuridão. Mas não somos abandonados nesta hora escura. Ao cair da tarde, vem sempre o restaurador, Jesus Cristo, o Nazareno, para nos introduzir numa luz sem ocaso, ou seja, numa luz que não tem fim. A nós que vivemos na sombra e na escuridão da morte por causa dos pecados, somos conduzidos por Cristo para a luz verdadeiras. E com isso podemos dizer que o Evangelho são expulsos de nós os demônios que nos levavam para longe de Deus. Amados irmãos e irmãs, esse episódio da casa da sogra de Pedro, da casa de Pedro, encontramos tantas palavras inspiradoras. Vejam só, Jesus dorme na casa de Pedro, mas de madrugada, quando ainda está escuro, levanta-se e sai à procura de um lugar deserto para rezar. Não basta só fazer obras. Essas obras têm que estar em comunhão com aquele que envia. Surge aqui então o verdadeiro centro do mistério de Cristo. Jesus está em diálogo contínuo com o Pai e eleva a sua alma humana à comunhão divina. Em sua humanidade que se volta ao Pai, Jesus nos apresenta em suas orações e nos leva a ter uma intimidade com o Pai também. E a liturgia nos revela isso. A liturgia é Cristo que reza conosco e reza em nós e com nós. De modo que, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nós somos capazes de oferecer ao Pai, na força do Espírito Santo, as nossas orações como eterno louvor à Trindade Santa. O centro e a fonte de todas as atividades de Jesus está em sua comunhão com o Pai. Jesus fala com o Pai na oração. Toda a pregação, as curas, os milagres são provenientes dessa comunhão com o Pai. Afinal, Ele e o Pai são um, e Ele quer que nós também sejamos um com o Pai. Este é o centro da fé, é o modo como devemos viver nossa vida cristã. Na oração, damos a primazia a Deus. Deus torna-se o centro vital do nosso coração, da nossa vida. Amados irmãos, aprendamos. Onde Deus não está, o homem deixa de ser respeitado, o homem enfraquece, o homem fica enfermo. Só quando o esplendor de Deus resplandece no rosto do homem, o homem, imagem de Deus, é protegido por uma dignidade que depois ninguém pode violar, porque Deus é tudo em ti. Permitamos que nosso Senhor entre em nossa casa, cure nossas enfermidades, expulse para longe de todos nós todos os demônios, todo o mal. Permitamos que o Senhor nos tome pela mão,
pois por causa do pecado nós somos incapazes de nos reerguermos sozinhos. Pelo pecado nós somos capazes de voltarmos dignidade. Sim, sozinho não podemos ficar de pé, não temos força, somos débeis e caímos. Jesus quer tomar-nos pela mão, como fez com a sogra de Pedro, enferma, como fez quando Pedro afundara ao tentar andar sobre as águas, quando fez ao curar a filha de Jairo, dizendo: menina, levanta-te e anda. O Senhor quer nos curar e libertar de todo mal. Por isso eu te digo, estenda a sua mão, segure na mão de Jesus com firmeza e deixe que Ele restitua a sua vida. Lá onde a morte insiste em te amedrontar, lá onde a morte insiste em te aprisionar, que é o pecado, permita que o Senhor te ilumine e te resgate de lá. Por fim, amados irmãos, peçamos ao Senhor a graça de termos um coração agradecido, de fazermos as coisas para nosso Senhor sem interesse algum, apenas como gesto de gratidão, de amor, de alguém que jazia na morte por causa do pecado e que agora, por causa de Cristo, voltou à vida e que entrou também a vida na sua casa. Deste modo, vale a pena rezarmos juntos dizendo: velai, ó Deus, sobre a minha família, com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.